pessoal, sejam bem-vindos aí ao primeiro Conabib, tá certo? Fico muito feliz e agradecido. Eu ressalvo novamente, bem-vindos à minha palestra, tá certo? Aqui, né, o logo do nosso evento, primeiro Conabib, primeiro Congresso Nacional de Biologia Vegetal Online. Eu espero que vocês estejam aproveitando muito, tá certo? E participem só de uma palestra não, participem de uma, duas, três, quatro, vários mini cursos. Participem aí das atividades o máximo possível, tá certo? Eu sou da biologia, então quando vejo um evento assim eu já fico feliz da vida. Eu gosto de participar de tudo, tá certo? Mais uma vez, né, tocando na tecla, bem-vindos, principalmente por estarem participando da minha palestra, tá certo? Desbravando fronteiras, biotecnologia vegetal e seu impacto no futuro alimentar. Isso aí é um tema que bate constantemente a nossa porta, biotecnologia, tá certo? Mas vamos me apresentar, né? Comecei falando e não sabem nem quem eu sou. Eu sou de Jair, pessoal. Faço parte agora do curso de doutorado em agronomia na UFPB, tá certo? Mas também tenho em meu currículo curso técnico em agropecuária, graduação em ciências biológicas, licenciatura, mestrado em ciências do solo. Já atuei como docente, professor no ensino fundamental, tá certo? Tenho diversas atividades aí no meu currículo, tá certo? Então, bora para a palestra, tá certo? Nosso tempo é curto, vamos tentar aproveitar o máximo possível, tá certo? Bem, desbravando fronteiras, biotecnologia vegetal e seu impacto no futuro alimentar. Biotecnologia, pessoal, ao contrário do que muitos pensam, ela não é atual, tá certo? Algumas técnicas da biotecnologia são sim da atualidade, mas a biotecnologia, por assim dizer, ela não é atual. Ela é antiga, muito antiga. Quando, lá na antiguidade, o pessoal já começou a selecionar aquelas plantas que tinham um rendimento melhor, já foi uma forma de biotecnologia, tá certo? Agora, com a crescente demanda, né, com o crescimento da população, cada vez mais demandando aí alimento, a biotecnologia ela teve sim que se aprimorar para tentar suprir essa demanda, tá certo? Mas biotecnologia não é algo tão recente, é antigo. Novas técnicas recentes, mas a biotecnologia em si não, tá certo? Bem, dentro do ponto da história, como já falei, biotecnologia ela não é recente, né? Ela vem aí se aprimorando ao longo dos anos. E biotecnologia, você sabe que ela não é só de uma área, ela abrange diversas outras, tá certo? Biotecnologia vegetal, biotecnologia animal, cada uma delas com uma singularidade, tá certo? Cada uma delas tem um propósito. Dentro da biotecnologia vegetal é comum, né, vocês já ouvirem falar transgênicos, dentre tantas outras informações. Por exemplo, dentro da biotecnologia você consegue separar, né, fazer um certo corte num gene lá de uma plantinha e fazer com que ela tenha uma maturação um pouco mais rápida, com que ela tenha uma produção um pouco mais elevada, ou fazer um corte para determinado hormônio na planta. Tem diversas aplicações, tá certo? E a biotecnologia dentro do cenário global. A biotecnologia vegetal dentro do cenário global, tá certo? É muito voltada para a produção. Isso aí é fato. Nós temos aí uma população de quase 8 bilhões de pessoas. Então, é alimento. Tem que produzir alimento e não é pouco não, tá certo? E para produzir esse alimento, pessoal, não basta só pegar e plantar de maneira nenhuma. Você tem que ter um rendimento elevado. Tem que aproveitar muito bem a área e a planta ela tem que render muito, mas muito bem mesmo, tá certo? Até porque uma plantinha ela é à mercê de adversidades ambientais, como por exemplo, a gente sabe que o clima ele muda de região para região, tá certo? Qualidade do solo muda de região para região, manejo, tratos culturais, dentre tantos outros fatores, tá certo? E dentro das principais áreas da biotecnologia, a gente tem o que? O melhoramento genético, a engenharia genética, o cultivo in vitro, entre outros. Bem, dentro das ferramentas e técnicas da biotecnologia vegetal, a gente tem o que? A seleção de características desejáveis, tá certo? Por exemplo, uma plantinha, você pode selecionar as características que você quer, seja do ponto de vista de produção, do ponto de vista ornamental, tá certo? Você pode sim selecionar. Inclusive, a biotecnologia tem mestrado, doutorado,
tá certo? Para você se aprimorar. Dentro das ferramentas, a gente tem também técnicas de cultura de tecido, a micropropagação, embriogênese somática, organogênese, tá certo? E temos também a edição de genoma. Conforme eu já falei um pouco lá atrás, a gente tem essa parte da biotecnologia. Biotecnologia antiga, começou ali bem na antiguidade, desde que o homem começou ali a selecionar aquelas plantinhas melhores, já começou ali a biotecnologia. Mas de um ponto de vista, como posso dizer, microscópio, pessoal, o ser humano ele já consegue fazer esses cortes na parte do genoma. Para tentar, né? Tentar não, ele consegue fazer com que aquela plantinha ela responda de acordo com o que se deseja, tá certo? Aí vem aqueles tabus, né, na biotecnologia. Se você altera uma plantinha, veja, um produtor primário, o quanto isso afeta na cadeia alimentar. Essa é uma das principais preocupações no que se refere à biotecnologia. Isso você vai ouvir constantemente. Se eu alterar essa plantinha, e aquele pequeno inseto que vai se alimentar dele, e aquele outro animal que vai se alimentar daquele inseto, o quanto isso vai impactar na cadeia produtiva. Além disso, a gente tem aquela questão, tá certo, vamos produzir muito alimento, biotecnologia vai ajudar, mas o quanto isso vai impactar o meio ambiente. Porque se você quer plantar, você vai precisar de solo. Embora hoje em dia para se produzir tem outros meios, como por exemplo a hidroponia, que não precisa de solo, mas você não vai fazer uma produção de larga escala de bilhões de toneladas dentro de hidroponia. Não, você vai utilizar solo. E para se utilizar esse solo, você precisa de área. E essa área tem o que? Uma vegetação nativa. Vai precisar dessa área. E aí? Tem toda uma questão ética, filosófica, tá certo? Envolve, como se diz, muita burocracia. Tem que se pensar bastante a respeito, tá certo? Não é tão simples quanto parece. Não é preto no branco. Tá certo? E aplicações e práticas da biotecnologia vegetal, né? Plantas geneticamente modificadas para resistência a pragas e doenças, conforme eu falei. Você sim. Imagine, por exemplo, uma palma forrageira, que ela é muito suscetível à cochonilha. Inicialmente, utilizava cochonilha, né, isso para se obter o carmim, né, isso seria mais para a indústria têxtil, para a pintura, essas coisas. Mas, posteriormente, a cochonilha ela passou a ser uma forrageira. Cochonilha não, desculpa, perdão. Eu cometendo aqui um erro. A palma, né? A palma ela passou a ser aí uma forrageira, né? Isso, então, ter cochonilha na palma já não se tornou tão eficiente, tão legal, por assim dizer. Então, passou-se a adotar palmas mais resistentes. Mas é conforme eu falei. Se você tem uma plantinha resistente, se aquele organismo não vai se alimentar dela, e aí? E a cadeia produtiva, né? A cadeia de alimentação, cadeia alimentar, teia alimentar, como é que fica? Tem que se analisar essas questões. Pode não parecer muito relevante para quem não conhece, mas para quem é da área da biotecnologia sabe que no meio ambiente tudo é efeito dominó e tudo está interligado. Quando você mexe uma população, não é só naquela população, não é só com aquela espécie, não é isso? Você está mexendo com todo um ciclo, é todo um contexto, tá certo? Temos também a biofertirrigação, que é o enriquecimento de nutrientes em cultivo. Nessa parte, por exemplo, de fertirrigação, lembra lá que eu falei do sistema hidropônico? A gente não precisa necessariamente de solo, mas a gente precisa ter os nutrientes. Todos os nutrientes estão ali dissolvidos em uma solução nutritiva, que esta, por sua vez, é quem vai nutrir as plantinhas ao invés do solo, tá certo? Temos também plantas como biofabricadas, que é a produção de fármacos, vacinas e biomateriais. Plantinhas voltadas mais para a parte da produção, né, de fármacos, produção aí de alguns compostos para a indústria farmacêutica, certo? Temos a agricultura vertical e urbana, a integração da biotecnologia vegetal em sistema de cultivo inovadores, tá certo? Por exemplo, quando a gente faz um sistema ILPF, um sistema ILPF é toda integração, lavoura, pecuária e a parte nativa, tá certo? Por exemplo, ao invés de você degradar toda uma área para se fazer um plantio, você pode muito bem ralear aquela área, cortar algumas plantas, tá certo? Mas isso aí tem que ver o contexto, não é a torta e a direita, que nem você simplesmente quer. É fazer um raleamento daquela área e
introduzir uma outra cultura resistente, uma que seja de valor econômico para você, e também fazer a introdução ali dos seus animais, tá certo? Por exemplo, você plantou, colocou gado, colocou ali plantinhas como eucalipto e uma outra planta forrageira. Forrageira não, uma outra plantinha de valor econômico, tá certo? Você pode fazer essa integração. E aí você tem sua vegetação nativa, sua planta econômica e ainda tem seu rebanho. É um sistema muito eficiente, pessoal, muito eficiente mesmo. Em termos de agressão ao meio ambiente, ele dá de 10 a 0 comparado a você desmatar toda uma área para fazer o plantio de milho e feijão e no próximo ano o mesmo milho e feijão só exaurindo aí a terra, tá certo? Isso é uma comparação, pela caridade, não vai fazer isso não. Mas é uma comparação interessante. Você tem diversos sistemas que você pode ter conhecimento, se aprimorar e colocar em prática. Porque esse sistema de monocultivo ele é muito comum, pessoal. Por incrível que pareça, para pequenos agricultores, eles continuam todos os anos. Em um ano planta milho, no outro ano planta feijão, e assim vai. Milho, feijão, e no final o solo fica exaurido, não tem uma produção adequada, e aí culpa diversas outras coisas. Ah, não choveu, foi alguma outra coisa. Tá certo, até pode não ter chovido, mas se você exaure o solo constantemente, então a produção não vai ser boa. E o sistema ILPF, ele é top, porque você pode escolher muito bem uma vegetação nativa que possa vir a melhorar as propriedades do solo, a qualidade do solo. Você pode sim introduzir posteriormente uma outra planta de valor econômico para você, já tem o quê? Não vai agredir tanto o meio ambiente, vai melhorar o solo, vai ter uma cultura econômica e ainda pode introduzir um rebanho, tá certo? Imagina, olha o quanto você ganha com esse sistema. É um diferencial, tá certo? Desafios e controvérsias da biotecnologia, né, da biotecnologia vegetal, as questões éticas e sociais relacionadas à manutenção genética de plantas, conforme eu falei. Para quem está de fora, imagina que é só você alterar e ter uma plantinha melhorada. Para quem não tem um certo entendimento, um certo aprofundamento desse contexto. Mas para quem tem, você sabe que não é bem assim. Quando você altera uma planta e coloca essa planta no meio ambiente, tem todo um efeito dominó. Quem é da biologia aí vai saber explicar bem aprofundadamente. Quando você mexe nesse contexto, um inseto não consegue se alimentar, ou uma planta não consegue se alimentar, já começa a interferir em toda uma cadeia. Quem está de fora às vezes não nota tanto, mas naquele ambiente isso é um diferencial. Isso eu falo de, por enquanto, imagina, um agricultor tem só umas 2 hectares faz uma introdução dessa. Agora imagina em larga escala, aquele pessoal que produz na casa ali de milhões de toneladas. Imagina, centenas, milhares aí. Então, é uma questão muito complicada. Tem que se pensar de verdade mesmo. Tem que ter todo um embasamento. Melhor ainda, você tem que procurar um profissional da área, porque ele tem que avaliar todos os desafios, tá certo? As vantagens e desvantagens. Tem que analisar todo o contexto, tá certo? E temos também aqui dentro dos desafios, né? A segurança alimentar e regulação de cultivos, tá certo? A segurança alimentar é uma das principais que impulsionam aí a biotecnologia, tá certo? Temos aí a acessibilidade e equidade no uso da biotecnologia vegetal em diferentes contextos globais, tá certo? Biotecnologia você tem que analisar muito bem o seu contexto para que ela seja aplicada. Resistência de alguns setores da sociedade à adoção da biotecnologia vegetal. Sim, existem algumas resistências. Algumas pessoas, né, enxergam a biotecnologia não como um potencial, mas como posso dizer, a grosso modo, um meio de tentar agredir o meio ambiente. E não é verdade, tá certo? Quando se tem todas as informações, você vê o contexto, você pondera os desafios, pondera também o seu potencial, o quanto isso pode ajudar, o quanto essa tecnologia pode ajudar a sociedade como um todo, pessoal, é um caso que você realmente tem que ponderar. Do ponto de vista ético, filosófico, do ponto de vista econômico, tá certo? Imagine, por exemplo, aquelas regiões que sofrem bastante aí com a escassez de água. E você conseguir, desculpem, mas você conseguir adquirir plantas mais resistentes, tolerantes a essas condições, que possam ter uma boa produção. É um diferencial enorme, imagina, uma região que não está produzindo quase nada e do nada
Do nada não. Uma tecnologia dessa, você consegue ter uma produção de qualidade, consegue ter alimento. Então, a biotecnologia ela é um diferencial, ela revolucionou, ela revoluciona, né? E ainda mais, biotecnologia não é uma ciência que parou de maneira nenhuma. Todos os dias, todas as horas, minutos, segundos, tem um pesquisador ali, aprimorando, melhorando, vendo o que pode ser feito, o que não deve ser feito, tá certo? Além disso, quando se trata de biotecnologia, pessoal, não é só você, eu quero fazer, não, de maneira nenhuma. Existe conselho de ética, existem diversos órgãos que regulam o que você pode fazer e o quanto você pode fazer, tá certo? Não é só, vou entrar no laboratório aqui e vou fazer os experimentos que eu quiser. De maneira nenhuma. Isso aí não vai acontecer não, tá certo? Nem vá por esse caminho aí que não vai colar não, tá certo? E o futuro da biotecnologia vegetal, pessoal. Tendências emergentes e perspectivas de desenvolvimento. Conforme eu falei, a biotecnologia ela vem constantemente se desenvolvendo, tá certo? Principalmente na área da pesquisa. Principalmente não, a área da pesquisa ela é constante. Imagina quantos estudantes entram aí no mestrado, no doutorado, quantos estudantes estão aí em centros de pesquisa e tem aquela ideia, faz um projeto, coloca em prática, tá certo? Publicação na área da biotecnologia, quem quiser, dá uma pesquisada de artigos, você vai ver que constantemente tem um artigo ou outro surgindo, publicando algo novo, acrescentando, tá certo? Pode dar uma olhadinha. Papel da biotecnologia vegetal na mitigação das mudanças climáticas e na sustentabilidade agrícola. Aí é um pouco complicado. Com relação à sustentabilidade agrícola, conforme eu já falei, biotecnologia ela pode sim proporcionar vantagens, mas também tem aquela questão das mudanças climáticas. Mudanças climáticas é um tema que não é recente, tá certo? É um tema que já vem perdurando aí há um bom tempo. Além de perdurar, pessoal, você mais do que ninguém, vocês, né? Mais do que ninguém sabe que mudanças climáticas não é algo, como posso dizer, algo que se possa brincar. É algo muito, muito sério. Se você pegar alguns estudos, o nosso clima de regiões, ele mudou muito, muito mesmo. Pequenas cidades aí que tinham, como posso dizer, períodos definidos, período de chuva, período de secas, outras estações do ano, hoje em dia é meio que louco. Aquelas estações de seca já não são mais secas, é chuva, e aquela população ela não está preparada para esses adventos, tá certo? Quantas vezes a gente liga aí uma TV, vê um jornal, diversos desastres ambientais? É complicado. E quando você começa a utilizar biotecnologia em larga escala, sem ponderar essas questões, imagina, um monte de bilhões de plantas geneticamente modificadas, se você só pensar do ponto de vista de produção, cara, isso vai dar um efeito dominó, seja de. Tá certo, tem um ponto positivo para a produção, mas tem aquele ponto negativo. Você vai interferir naquele clima, como posso dizer, literalmente, tua cabeça ela vai explodir se você vier com muitas ideias. E na verdade você precisa ter essas ideias, você precisa ponderar. Ou seja, somos estudantes, somos pesquisadores e pensar é a nossa principal ferramenta de trabalho, não é isso? Você tem que pensar nessas questões. Gostando ou não, tem que pensar. Até porque você está no meio ambiente e está à mercê dele, tá certo? O meio ambiente ele vai influenciar muito. Ele vai interferir com todo organismo vivo e não vivo, né? Tem os vírus aí. Mas é isso aí. Implicações da biotecnologia na segurança e na soberania alimentar. Conforme eu falei, a população ela vem crescendo constantemente. Hoje somos o quê? Quase 8 bilhões de pessoas, pessoal. Então, a alimentação é um dos principais que impulsiona aí a biotecnologia, tá certo? Tá certo. Agora, vamos aqui a esse PowerPoint. Aqui, pessoal. Falei um pouquinho da biotecnologia, era mais relacionado aqui um pouquinho a... como se fosse um passo a passo, mas vamos aqui ver um pouquinho diferenciado, tá certo? A biotecnologia, pessoal, é um campo fascinante, né? Conforme eu falei, possui diversas aplicações, seja na parte da produção vegetal, na parte da produção animal, dentre tantas outras áreas, tá certo? É uma área que cada vez mais vem chamando atenção, sim, vem chamando atenção constantemente, cada vez mais vem aderindo aí
mais adeptos, né? Mais pesquisadores querendo trabalhar nessa área, que realmente possui N aplicações, pessoal. É literalmente uma explosão de ideias que você tem, e você pode colocá-las em prática, né? Contanto que você tenha aí siga aí o rigor ético, né? O rigor profissional, você tem N possibilidades. Você pode ajudar a sociedade como um todo de N maneiras, tá certo? Bem, e essa área da ciência abre uma vasta gama de possibilidades, desde o desenvolvimento de culturas mais resistentes, né, a doenças, até a criação de novos alimentos, tá certo? Com propriedades nutricionais aprimoradas. Conforme eu falei, você pode fazer cursos, né, isso na parte do gene, você pode ter N resultados, tá certo? Histórico, né, e evolução da biotecnologia vegetal. Os primórdios, né, a biotecnologia vegetal teve suas origens na antiga prática de melhoramento genético, quando agricultores selecionavam as melhores sementes para o cultivo. Biotecnologia, embora seja um tema muito recente, conforme falei, historicamente não é, tá certo? Técnicas recentes, mas do ponto de vista histórico não. Temos aí a Revolução Verde, né, na década de 1960. A Revolução Verde introduziu técnicas modernas de agricultura, como variedades melhoradas e fertilizantes químicos, elevando a produtividade agrícola, tá certo? A engenharia genética, na década de 1970, os avanços na biotecnologia molecular permitiu o desenvolvimento da engenharia genética, abrindo portas para a biotecnologia vegetal. A engenharia genética também é uma área que constantemente pesquisadores vêm se interessando, né? Constantemente. A engenharia genética não posso dizer, é top de linha, pessoal. Conforme mencionei também, se você pegar e abrir um periódico CAPES, se você colocar lá, buscar por assunto, da parte de engenharia genética, tem artigos constantemente sendo publicados. É uma área que não para de crescer e nem vai parar, viu? A engenharia genética, a gente praticamente é como se fosse um bebê, ele ainda está ali nos seus primeiros passos. Tem tantas possibilidades que vocês mal conseguem imaginar. É tanto, como posso dizer, tanto surpreendente como, de certo modo, assombroso, por incrível que pareça. E técnicas de engenharia genética em plantas, né? As principais técnicas de engenharia genética utilizadas em plantas incluem a transformação mediada, né, por agrobactérios, quase não saiu agora, biobalística, tá certo? Eletroporação e microinjeção. Essas técnicas permitem, né, a inserção precisa de genes de interesse, possibilitando a criação de plantas transgênicas com características desejáveis, tá certo? Como resistência à praga, tolerância a herbicidas e o aumento na produtividade, tá certo? Essas técnicas, pessoal, essas técnicas avançadas de manipulação do genoma vegetal têm impulsionado o desenvolvimento de culturas agrícolas mais produtivas, nutritivas e sustentáveis, tá certo? Com grandes benefícios para a agricultura e a segurança alimentar global. Conforme eu falei, o ambiente ele influencia em tudo, em todos os organismos, tá certo? Embora o ser humano ele consiga sobreviver praticamente em todo o ambiente com a sua tecnologia, tá certo? Ah, tá frio, põe um casaco, ah, tá calor, liga um ar-condicionado. Mas o ambiente ele influencia em tudo. E imagine, por exemplo, uma plantinha ou um animal que está a mercê constantemente dessas condições. Com a biotecnologia você pode fazer muito bem, conforme eu já mencionei um exemplo, você tem aquela área que tem aquelas constantes secas, né? Aquela constante escassez de água, você tentar ter plantinhas mais resistentes, quase não saiu novamente, mais resistentes a essas condições, tá certo? Imagina aquela área de seca pesada, pessoal. Você conseguir produzir alimento nesse lugar com a biotecnologia, isso é um diferencial enorme. É você conseguir ter alimento favorável aí na sua mesa. Então, biotecnologia ela é um marco, ela é um diferencial no que diz respeito às ciências, tá certo? E aplicações da biotecnologia vegetal na agricultura, né? Temos aí o desenvolvimento de culturas agrícolas mais produtivas, conforme já falei, mais resistentes a pragas e doenças, criação de plantas tolerantes à seca, à salinidade, tá certo? E a estresses ambientais. Salinidade também, áreas salinas não é algo distante, tá certo? Temos muitas áreas salinas, imagina, você pega uma área salina e coloca uma plantinha, planta de feijão, ou então de milho, Zé a mais, não é isso? Para se desenvolver ali. Não vai se desenvolver. E quando se desenvolver, a gente
Não sei vocês, mas houve aquela expressão, a plantinha está ali crescendo, mas do nada ela ficou encriquiada, ela fica aquela murcha bem feia, não se desenvolve. Então, biotecnologia a gente pode tentar não, como está escrito, né? E se vocês derem uma pesquisadazinha, já temos algumas plantinhas resistentes a essas condições, que são capazes de produzir nesses ambientes, tá certo? Melhoramento, né, na qualidade nutricional e do valor comercial, não adianta só produzir, temos que produzir com qualidade, principalmente qualidade nutricional, né? Alimentos sem uma qualidade nutricional não vale nem muito a pena. Infelizmente, desse ponto de vista, não, né? Produção de biocombustíveis, né, a partir de culturas vegetais modificadas geneticamente. Biocombustível também é um diferencial, né? A gente utiliza os combustíveis fósseis, né? Petróleo, para fazer aí a famosa gasolina. Mas, conforme já falei, né, tem aquelas questões climáticas. Questões climáticas não é algo recente, é algo que perdura, tá certo? E é um tema que constantemente vem ganhando mais relevância. E tem que ganhar mesmo. Não pense diferente, não. Tem que ganhar mesmo. Futuramente você tem que deixar condições melhores para os seus filhos, netos, tá certo? Melhores do que as que a gente tem hoje. E as condições climáticas, imagina daqui a 100 anos. Se vocês derem uma pesquisadazinha, derem uma estudar, vocês vão ver que daqui a 100 anos, se você pesquisar em condições climáticas, você vai ver que o nosso planeta não vai estar tão legal, não. Hoje a gente acha difícil, imagina daqui a 100 anos, tá certo? É muito complicado. E o biocombustível é uma forma de produzir combustível. Precisamos, né, gostando ou não, precisamos de combustível, mas é uma forma que vai agredir menos ainda. Em termos de comparação com o petróleo, é uma agressão mínima, tá certo? Mas é claro, né? Pesquisas constantes, N possibilidades. Vamos que vamos. Bola para frente. Temos aí a biorremediação de solos, né? E águas contaminadas utilizando plantas transgênicas. Sim, pessoal. Imagine, conforme eu falei, imagine aqueles agricultores que todos os anos milho, feijão, vai exaurindo o solo, ou então vai usando água de má qualidade. Posteriormente, esse solo vai se tornar um solo, desculpem, vai se tornando aí um solo salino. E para recuperar esse solo, tem que se ter aí uma possibilidade. Você vai aplicar aí um químico não vai resolver teu problema. Então, a biotecnologia consegue resolver esse teu problema, tá certo? É por isso que é importante não apenas produzir conhecimento, não apenas produzir artigos, mas esses artigos eles têm que ser traduzidos de uma forma, pessoal, que eles possam chegar sim ao homem do campo, eles possam sim chegar a todas as áreas aí, né, do nosso círculo da sociedade. Se você não tem o conhecimento para solucionar esse problema, não vale de muita coisa, tá certo? Se você tem a técnica, entende ela e põe em prática e tem uma solução ali correspondente, a tecnologia, o conhecimento como um todo alcançou ali o seu objetivo, tá certo? Produção de biomedicamentos e compostos farmacêuticos. Essa daqui também é uma área que vem crescendo constantemente, tá certo? Produção aí de medicamentos. Imagine você conseguir, dentro da parte da biotecnologia, separar aqueles genes, conseguir produzir aquele hormônio que posteriormente vai se traduzir ali no medicamento. Isso pode baratear custos, tá certo? Imagina aquele medicamento super caro, ele, através da biotecnologia, ele vai se tornando ali acessível, tá certo? Então isso impacta muito a sociedade como um todo. Melhoramento genético de plantas. Temos aí a seleção genética, né? A seleção dos genes que a gente quer, tá certo? Que a gente quer que eles possam ser expressados aí pela planta. Identificação e seleção de plantas com características desejáveis, tá certo? Temos a hibridização, tá certo? Que é o cruzamento de plantas com características complementares, dentro do melhoramento genético de plantas. Temos aqui a engenharia genética, que é a inserção de genes específicos para melhorar as plantas, tá certo? Um exemplo muito claro de biotecnologia e um pouco mais simples é, por exemplo, a enxertia, borbulha, tá certo? Você consegue, por exemplo, plantas muito similares, tá certo? Você consegue unir as duas. Eu acredito que você já tenha ouvido falar, por exemplo, limão e laranja, fazer borbulha. Uma plantinha de, por exemplo, de laranja, com borbulha, você consegue fazer com que ela produza ali limão e vice-versa, melhorando ali o tempo de floração, melhorando até mesmo
a resistência contra doenças, tá certo? Tem-se essas possibilidades, né? O melhoramento genético de plantas, pessoal, é um processo essencial para o desenvolvimento de culturas mais produtivas, resistentes a doenças, né? Adaptadas às diferentes condições ambientais, como por exemplo o clima, através de técnicas como a seleção gênica, hibridização e engenharia genética. Os pesquisadores podem aprimorar as características desejáveis das plantas e criar, né, variedades cada vez mais eficientes para a agricultura. Plantas transgênicas e seus benefícios, tá certo? Bem, as plantas transgênicas, elas representam uma revolução na agricultura moderna. Isso aí é verdade. Não pense diferente, não. Se pensar, aí é com você, tá certo? Todo mundo tem o direito. Mas os transgênicos, pessoal, imagine, você tem aquela área que, por exemplo, da palma forrageira, que é acometida constantemente aí pela cochonilha, e você conseguir uma variedade resistente, é um diferencial. Agora imagine isso para milho, para feijão, para soja, sorgo, dentre tantas outras culturas. Quando você tem uma variedade resistente, você vai utilizar menos inseticidas, menos herbicidas. Isso vai agredir muito menos o solo e o meio ambiente como um todo, tá certo? Através da manipulação gênica, pessoal, é possível criar culturas mais resistentes, tá certo? Com uma maior produtividade e qualidade nutricional. Alguns dos principais benefícios das plantas transgênicas incluem a redução do uso de agrotóxicos, tá certo? Inseticidas e herbicidas, tá certo? A melhoria da segurança alimentar e o aumento da sustentabilidade das práticas agrícolas. Quando você utiliza menos agrotóxicos, como por exemplo inseticida e herbicida, tem-se sim uma melhor segurança alimentar. Veja bem, imagina, você aplicou essa parte química, né? Esse inseticida, esse agrotóxico como um todo. Você aplicou, mas isso muitas vezes quando sai lá do campo, vai para casa de uma pessoa, para um consumidor. Imagina esse cara que não lava, por exemplo, um tomate. Aquilo que está lá na superfície daquele alimento vai direto para o teu organismo. Gostando ou não, você está se intoxicando. E com a biotecnologia, você não precisando utilizar isso, a segurança bem maior, não é isso? Tá certo, o ideal é você lavar. Mesmo assim, alguns, pessoal, eles se aderem tanto à superfície que mesmo que você lave, você ainda assim vai se intoxicar aos poucos, o que não é bom. Para um ser humano adulto, tua resistência é lá em cima. Tudo bem, agora imagine para uma criança, para um bebezinho ali que está se começando a sua alimentação sólida. Como eu disse, você tem que pensar muito bem, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ético, do ponto de vista social. Você tem que, gostando ou não, pensar em tua ferramenta de trabalho. Tem que pensar muito, tá certo? Eu fico batendo nessa tecla, mas é verdade. Brincadeiras à parte, pensar em nossa ferramenta de trabalho e a gente tem que pensar tanto os prós, né? As vantagens, mas também as desvantagens, tá certo? Os desafios, né, e controvérsias da biotecnologia vegetal, né? Preocupações com o ambiente, temos que ter, a gente, conforme eu falei, biotecnologia, quando você mexe com uma planta ou um animal, você sabe que no ambiente tudo é efeito dominó, tem que ter essa preocupação, né? Resistência pública, quando você começa a pensar, seja as vantagens e as desvantagens, as pessoas começam a se preocupar, e esse alimento, o quanto ele vai interferir aqui no meu organismo, o quanto ele vai interferir no ambiente, tá certo? Claro, existem as pessoas que pensam, existem aquelas pessoas que são mais extremas, aquelas outras que não ligam de onde vem, mas tem sim uma preocupação, tá certo? Temos as questões éticas, conforme eu falei, vou desenvolver qualquer coisa com a biotecnologia. De maneira nenhuma. Temos aí as questões éticas. Você tem que ponderar eticamente o que você vai fazer e, ademais, você não vai fazer tudo. Existe aí todo um rigor ético profissional, existe aí um conselho de ética. Você tem que submeter o teu projeto para, posteriormente, que ele seja analisado e ver se realmente pode ser colocado em prática, se você não vai agredir, né? Seja um animal, uma planta ou uma pessoa, certo? Tem que se ponderar. E as patentes e propriedades intelectuais. Biotecnologia, ela produz muita patente. Biotecnologia é algo novo, pessoal. Quando você está produzindo algo novo, você pode patentear. Eu descobri, é meu, mais ou menos por esse caminho. Quando você produz uma patente, uma outra pessoa que vai utilizar isso, ela está pegando algo que você desenvolveu, tá certo? Patente é um caso bem sério.
O patenteamento, né, pessoal, de sementes e técnicas de engenharia genética gera polêmica sobre acesso e propriedade dos recursos genéticos. De fato, na parte de patente tem-se um pouco de polêmica, tá certo? Porque quando outra pessoa vai utilizar, e tem aquela questão, é acesso aberto? Não, é pago. Então aí você já tem que pagar. Aí, posteriormente tem aquelas patentes que já são de acesso aberto, mas quando paga, aí é um pouco mais complicado, porque aquele outro pesquisador que está desenvolvendo uma técnica, às vezes precisa da sua para complementar. Aí você tem que pagar. Aí tem essa partezinha chata aqui na biotecnologia, mas imagine, você passou anos trabalhando com uma técnica e conseguiu aprimorar ela e desenvolveu. Aí você fica naquela, gastei tempo, dinheiro, recurso, vai ser de graça. Tem esses pensamentos, tá certo? É algo que precisa de reflexão, tá certo? Imagina você, passou anos da tua vida trabalhando na biotecnologia, numa técnica e no final, não vou ganhar nada com isso? Tem que pensar, né? E o regulamento de questões éticas, conforme eu falei, né, possui uma regulação rigorosa, não é a torta e a direita que você vai fazer as coisas, com a preocupação ética, sim, o quanto isso vai interferir no meio ambiente, tá certo? Transparência e diálogo, tem que se ter essa transparência, as pessoas têm que saber no que se está trabalhando. Imaginou, você do nada, imagina aí na parte da genética, aqueles casos polêmicos, tá certo? Que as pessoas não divulgam. Pela caridade, de maneira nenhuma. Tem que se ter uma transparência. As pessoas têm que saber como você está trabalhando. O princípio da precaução, né? Por exemplo, trabalhar na parte de genética, principalmente relacionada aos seres humanos, você sabe que não é simples, de maneira nenhuma. E você não pode simplesmente pegar as pessoas e fazer experimentos com elas. Tá louco? Isso aí dá cadeia, dá BO, dá processo, dá um monte de coisa. De maneira nenhuma. Quando vai trabalhar na parte de genética com seres humanos, tem todo um conselho de ética, pessoal. Bem, bater nessa tecla é muito complicado. Não é fácil. E tem que se ter sim esse rigor, viu? Tem que se ter essa regulação. Não é a questão de censurar ou repreender informações ou guardar informações de maneira nenhuma, mas tem que se ter esse rigor ético, tá certo? Eu acredito nos pesquisadores, eles desenvolvem um trabalho muito bem, um trabalho bacana, é essencial para a sociedade como um todo, tá certo? Tanto para tanto do ponto de vista do conhecimento pessoal, mas como do ponto de vista do conhecimento ali para um todo. Tem que se ter essa preocupação, sim, e esse rigor, tá certo? E as tendências e perspectivas futuras, né, da biotecnologia, a inovação tecnológica, a biotecnologia ela produz tecnologias, sustentabilidade, tá certo? Você pode direcionar a biotecnologia aí para a sustentabilidade. Temos os impactos globais, tem que se ter essa preocupação, tá certo? Como, por exemplo, aí a interferência nas condições climáticas do nosso planeta, regulamentação, temos uma série de procedimentos para que se possa utilizar a biotecnologia, tá certo? E em síntese, pessoal, após essa exploração superficial com relação à biotecnologia, a gente pode concluir que não é tão simples quanto parece. Possui diversas aplicações, N possibilidades, mas você precisa ter ali no teu crânio, debaixo da pálpebra, célula a célula, você precisa ter esse rigor ético, principalmente essa questão ética, tá certo? Não é trabalhar à torta e à direita como se quer, tá certo? Em síntese, pessoal, essa área científica ela apresenta uma revolução no modo como cultivamos e produzimos alimentos. Isso aí é verdade, é inquestionável, tá certo? Com o contínuo desenvolvimento, pessoal, de técnicas de engenharia genética, as plantas transgênicas oferecem soluções inovadoras para superar os desafios, como por exemplo as secas, tá certo? E proporcionando segurança alimentar e sustentabilidade ambiental. No entanto, é crucial que essa transformação biotecnológica seja acompanhada de um debate ético e responsável, visando equilibrar os benefícios científicos com as preocupações sociais e ambientais, como uma regulamentação apropriada e uma base constante por inovações responsáveis. A biotecnologia vegetal ela pode desempenhar um papel fundamental na construção de um futuro mais próspero e sustentável para a humanidade. Devemos sim ter aí órgãos que possam regular e observar ali de perto, né, o que está sendo feito, mas a biotecnologia ela pode sim revolucionar o sistema como um todo. Conforme já falei, possui N possibilidades, vem aí constantemente
uma turma, né, de jovens pesquisadores, como posso dizer, se debruçando sobre essa área. Se você pegar aí um periódico CAPES, abrir lá assuntos, biotecnologia, você vai ver que quase todo dia aí tem um artigo ou outro sendo publicado, e um artigo novo, não é aquele artigo batendo naquela mesma tecla não, tá certo? É algo novo que acrescenta. Então, biotecnologia, para quem gosta da área, para quem já teve os primeiros contatos, eu digo a você, você vai ter um futuro promissor, tá certo? Porque, gostando ou não, imagina, você já fez ali uma graduação voltada para essa área, já temos aí uma especialidade, né, especialização em biotecnologia, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Cara, você, literalmente, quando você se debruçar sobre isso, a tua mente vai explodir com as possibilidades que você tem. E isso, para um jovem pesquisador, é um diferencial. É quase como se ele encontrasse ouro, tá certo? Bem, pessoal, eu sei que a palestra foi um pouco curta, tá certo? Foi até um pouco superficial, mas o nosso tempo é curto, infelizmente. Do contrário, a gente ia se aprofundar bastante. Desde já eu quero agradecer a presença de todos vocês e quem quiser, segue lá no Instagram, Dejaí da Mata, tá certo? Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou até mesmo aí uma boa madrugada, tá certo? Fique com Deus e até a próxima.